Olá pessoal, tudo bem? Bom, em primeiro lugar eu gostaria de dizer a todos muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Artigos 14.1. Aqui eu ensino técnicas e estratégias para provar 5 artigos científicos em congressos nacionais e internacionais em um ano. Eu sou o professor André Leão e o tema desse episódio é: por que ler artigos científicos não te ensina a escrever e publicar os seus artigos? Ok? Como eu sempre faço, eu gosto muito de começar contextualizando a situação, né? Então, a gente fala assim, ler artigos científicos, né? É importante, é viável, eu preciso ler os artigos para poder escrever. Bom, primeiro vamos entender um pouco, e eu gosto sempre de trazer para uma condição que todos possam compreender, independente da sua formação, independente da sua titulação, o que é um artigo científico. Então, um artigo científico, na prática, ele é a apresentação à comunidade científica, ou comunidade acadêmica, ou à indústria, dependendo do congresso onde esse artigo foi publicado, ou vai ser submetido, ou foi submetido, onde a partir dele é demonstrada uma nova solução, uma solução inovadora, um novo método, uma nova forma de fazer alguma coisa que traz benefícios, traz vantagens ao processo anterior, né? Ou uma descoberta nova. Olha, eu descobri uma nova maneira de processar ou de fazer um vidro temperado que vai, se eu introduzir um determinado elemento nessa composição, ele melhora a resistência do vidro. Se ele quebrar, ele quebra de maneira que não corte outras pessoas. Então, alguma nova descoberta. Então, um artigo científico, normalmente, ele traz uma apresentação mais ampla sobre o assunto, mas ele, no final das contas, ele tem o propósito de apresentar um ponto ou 2 pontos específicos de novas descobertas, ou seja, de avanço de conhecimento. Ok? Então, é importante a gente entender isso, justamente para o que nós vamos estar falando daqui a pouco, né? Então, mas olha, professor, o senhor está dizendo que um artigo normalmente traz um ponto, alguma coisa de nova dentro desse contexto. Isso é verdade? Sim, normalmente é verdade. Ou às vezes tem o que a gente chama de artigos que são o estado da arte, que é um levantamento bibliográfico mais amplo sobre como está, né, o chamado estado da arte, ou seja, como está o conhecimento daquele assunto no meio científico. Mas esse é um artigo um pouco diferenciado, não está necessariamente dentro desse contexto que a gente está falando. São artigos importantes, são artigos relevantes, vale a pena ler alguns deles, né, dependendo do que você está procurando, mas não é o assunto específico nesse nosso bate-papo aqui, tá bom? Então, voltando, um artigo científico, ele tem como objetivo te dar o contexto do problema, mostrar o que foi feito, como foi feito, o que foi descoberto e quais as vantagens dessa descoberta ou dessa nova solução. Ok? Dentro desse entendimento, as pessoas acabam confundindo o que é importante, efetivamente, você aprender com a leitura de um artigo científico. Então, como eu já ouvi gente dizer, como é que você aprende? Né, a pergunta clássica, como é que eu aprendo a fazer um artigo científico? E uma das respostas clássicas que não funciona é assim: leia artigos científicos. Só que essa resposta, eu vou dizer assim, ela não é que ela esteja 100% errada, mas ela está desfocada. Vou tentar dar um exemplo com o meu óculos, tá bom? Então, eu uso lentes corretivas em função de miopia, ok? Então, qual é o objetivo das lentes? Corrigir o foco da minha visão. Então, sem as lentes, certo? Eu normalmente não tenho uma visão muito boa à distância. Então, é possível que, se você me conhecer e passar por mim na rua e eu estiver sem óculos, eu passo por você, não dá tempo da minha mente processar que eu te conheço, e eu muito provavelmente não vou falar com você. E aí você pode até ficar chateado, poxa, o professor passou por mim e agora ele tá estrela, ele não quer mais falar com ninguém. Não é isso. É porque, como o meu foco é distorcido, sem as lentes corretivas, eu muitas vezes não consigo identificar a fisionomia da pessoa, salvo, obviamente, se for uma pessoa muito conhecida, se
como uma pessoa muito próxima e que a gente esteja numa convivência diária. Então, o óculos muitas vezes não atrapalha, nem ajuda, não influencia, nem deixa de influenciar nesse contexto. Mas, fora essa situação, eu estou pegando o exemplo da lente corretiva, é a mesma coisa que acontece quando você diz assim, ó, leia muitos artigos para você aprender a fazer artigo. Isso não é, de fato, uma verdade. Primeiro, o artigo, pelo que eu já falei logo no início, ele normalmente trata de 1 ou 2 pontos específicos relativos a um determinado assunto. Logo, se e quando ele aprofunda alguma coisa no conhecimento, ele aprofunda naqueles pontos específicos e não de forma ampla. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se você está utilizando apenas de artigos científicos como base para o seu entendimento sobre o assunto, o seu entendimento muito provavelmente vai ser falho, vai ser insuficiente. Por que eu estou afirmando isso, pessoal? Eu estou afirmando porque quando você trabalha só com os dados do artigo científico, por uma questão simplesmente de espaço, o autor não pode colocar todo o conteúdo, toda a informação que ele buscou para chegar naquela situação. Então você tem artigos, normalmente artigos de congresso, que é o que a gente está aqui abordando, eles têm uma limitação entre 4 e 8 páginas. Então não dá para você colocar todo o conteúdo necessário, todas as informações relevantes ao contexto. Não estou nem falando com relação ao texto do artigo. O texto do artigo normalmente é importante que você preencha a maior parte do espaço com o conteúdo do teu desenvolvimento, do teu estudo. Mas no que diz respeito ao contexto, informações que são importantes, são relevantes para você entender o assunto, isso é feito de uma forma mais ampla, como a gente costuma dizer, uma pincelada, uma visão geral. Então não é possível, não tem como, no espaço que é disponibilizado por um artigo de congresso, você colocar toda essa informação. E perderia o propósito, porque o propósito não é você abordar um assunto de forma geral, é você abordar um assunto ou dois de forma específica, trazendo novidade para aquele assunto, que está dentro daquele contexto. Mas por que eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Porque você pode pegar e dizer assim, olha, eu vou estudar agora tudo que é artigo que aparecer na minha frente, eu vou ler. O que isso vai acontecer? Você vai aprender a fazer artigo? Não, você vai ficar confuso. Você vai ficar confuso. Então, imagina, vou trazer para o nosso contexto acadêmico, imagina que você foi para uma aula, ok? E o professor começou já direto apresentando equações do cilindro. Foi uma aula de matemática. O professor começou ensinando, a primeira aula que ele vai dar para você, ele começou ensinando com relação à questão de cálculo de cilindro. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Você vai, a não ser que você seja um gênio, que você já saiba muita matemática, mas se essa for a primeira aula, você vai ficar no mínimo o quê? Confuso. Você vai ficar confuso. O que normalmente o professor vai começar? Ele vai começar falando do quadrado, do triângulo, do retângulo, do círculo. A partir daí ele vai construindo o conhecimento até que um belo dia ele chega no cálculo do volume do cilindro. Esse é o processo normal. Esse é o processo normal. Então, quando você começa a pegar muita informação, eu estou lendo todos os artigos que falam sobre tudo, você vai ficar doido. Vai ficar muito complicado de você entender isso. Por quê? Porque você está pegando a coisa sem um rumo, sem um referencial. Então, essa história de que, como é que eu aprendo a fazer artigos científicos? Lendo artigos científicos, isso é bobagem. Você não aprende a fazer artigos científicos lendo artigos científicos. Os artigos científicos, eles vão te ajudar e muito, mas dentro de um contexto adequado, dentro de uma rota adequada, dentro de um passo a passo adequado.
Se você simplesmente achar que você vai ler muito artigo científico, você vai ficar um craque em escrever artigo científico, estão contando história para você. Isso não é verdade. Tá bom? Então, sim, é importante ler artigos científicos? É muito importante. Mas você precisa entender, você precisa decidir, antes de começar a ler, o que efetivamente é relevante ou não para a sua pesquisa. Ah, professor, mas espera aí, eu estou começando agora, eu não sei nem para que lado eu vou. Tá certo. Ontem eu fiz uma live falando justamente sobre isso, né? Sobre o que escrever. Depois você procura lá no meu canal no YouTube que está lá. Eu não vou tratar de novo do mesmo assunto sobre o que escrever, porque eu já falei disso ontem. Mas, de uma maneira geral, a primeira coisa que você precisa saber, precisa decidir, não é saber, você precisa decidir. Entenda, quando você vai escrever um artigo, é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Então, escolha aquilo que para você é mais fácil, é mais acessível. Então, nesse processo que eu estou escolhendo, que eu estou decidindo o que eu vou ler, eu também preciso decidir o que é relevante e o que não é relevante. Para quem? Para mim. O referencial sou eu, é você. O que é relevante para o projeto, para a pesquisa que você está fazendo? Ah, isso aqui é relevante, isso aqui não é relevante. Vou te dar um exemplo. A área de elétrica, que é a área da minha formação, ela tem várias sub-áreas. Então, eu vou pegar dois exemplos. Eu vou só para tentar deixar claro o que eu estou falando. Tá? O que eu vou escolher? Então, dentro da área de elétrica, eu tenho a área, por exemplo, de transmissão de energia e tenho a área de geração de energia. São duas áreas diferentes. Então, dentro da área de geração, por exemplo, estão as hidrelétricas, os parques fotovoltaicos, os parques eólicos, as diversas gerações que existem. Na parte de transmissão, é a maneira ou o caminho, é a área que estuda justamente como pegar a energia produzida pela geração e levar até a distribuição, que é onde a energia efetivamente é consumida. Tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui, é só para a gente entender. Então, vamos imaginar que eu decido agora fazer um trabalho, fazer uma pesquisa, começar a desenvolver artigos, estudar para produzir artigos científicos ligados à área de transmissão. Pergunta: você acha que algum artigo, lembra, meu tema, minha área inicial é transmissão. Você entende que algum artigo que trate especificamente de geração de energia vai me interessar? Por instinto você vai dizer o quê? Que não. Por que não vai me interessar? Simplesmente porque ela vai estar fora daquilo que eu quero agora trabalhar. Então, mas espera aí, professor, é importante eu saber sobre geração de energia. É muito importante. Mas se não está dentro do teu foco, você está perdendo o quê? Tempo. Você está jogando o teu tempo fora. Você está confundindo a tua cabeça. Então, se eu estou buscando conhecimento, se eu estou buscando desenvolvimento, se eu estou buscando aprender para poder, então, produzir o meu artigo científico, ou chegar a alguma descoberta que justifique eu escrever um artigo científico, mas a minha área, o que eu decidi estudar é na área de transmissão, num primeiro momento, nenhum artigo referente à geração de energia vai me interessar. Então, com isso, eu já tiro da minha lista de pesquisa um monte de coisa que não é que não tenha valor, tem valor, mas não tem valor para a pesquisa que eu estou fazendo. Então, essa história, leia artigos, não é ler artigos, eu preciso ler artigos, mas artigos que, primeiro, se enquadrem naquilo que eu quero abordar, naquilo que eu estou estudando. Porque, só para você entender, hoje nós estamos numa época em que a ciência cresceu muito. Então, se eu pesquisar artigos sobre geração, materiais sobre geração de energia, eu vou ter centenas, milhares de documentos para ler. Milhares. E eu não estou exagerando, não, estou falando muito claro. Milhares de documentos.
Se eu procurar artigos sobre transmissão, eu tenho outros milhares. Seja em português, seja em inglês, seja em francês, seja em alemão, seja em chinês, seja em japonês, seja na língua que for, eu tenho muito material. Então não adianta eu dizer assim, não, eu vou ler tudo. Você vai ficar doido. E como é que eu sei disso? Porque quase eu fiquei. Essa resposta, leia os artigos que você aprende a fazer, eu tive também. Eu tive essa resposta. O pior é que não tinha ninguém para me dizer, estão te falando errado, estão te ensinando errado. Como é que eu aprendi que estava errado? Fazendo. Depois que eu li uns 300 artigos, eu vi, peraí, eu estou ficando mais doido, estou ficando confuso. Está confundindo a minha cabeça em vez de me ajudar. Então, o primeiro grande obstáculo aí, o primeiro grande entendimento que precisa ter é o seguinte: você precisa decidir ou perceber o que é relevante para você, o que não é relevante. O que faz sentido dentro da tua pesquisa e o que não faz sentido. Isso aqui não me interessa, isso aqui não me acrescenta. Não é que não tenha valor, não tem valor para o que você está pesquisando. E o que eu estou dando um exemplo na minha área, mas isso vale para qualquer área. Isso vale para a sua área, se for outra diferente da minha. Então, mas sabe, professor, se eu restringir muito, eu vou ficar sem material. Não, você vai ficar com material que presta, vai ficar com material que é relevante para você. Não adianta você ter muito material que não te agrega nada, que não te fornece nenhum dado específico. E aí a pergunta é, ainda dentro desse contexto, o que é essencial você decidir ou você buscar em cada artigo científico? Se você está trabalhando, se você identificou a sua área, então eu peguei aqui transmissão de energia. Se você identificou a sua área, comece a identificar dentro desta área, que é uma área grande, transmissão de energia, tem muita coisa. Eu tenho subestação, eu tenho condutores, eu tenho transformadores, eu tenho isoladores, eu tenho para-raio. Dentro da transmissão eu tenho um outro universo. Então, dentro desta área, que é grande, o que você tem que fazer agora? Você tem que tentar restringir um pouco mais. Como que eu vou restringir? Já falei ontem, você dá uma olhada no vídeo, está lá. Tá? É o episódio 18, se não estou enganado. Mas o que você vai procurar? Você vai procurar aquilo onde que você tenha não só domínio. Eu conheço alguma coisa, então eu vou fazer. Não adianta você conhecer alguma coisa se você não tiver dados para avançar nessa pesquisa. Então, você conhece alguma coisa? Você tem interesse pelo assunto? Tenho. Bom, mas além disso, eu tenho dados, eu tenho informações relevantes nesse assunto aqui, dentro dessa área um pouco mais restrita. Vamos dar um exemplo. Estou falando de transmissão, né? Setor da área de transmissão. Dentro da área de transmissão, você pode, por exemplo, fazer um estudo, se você tem acesso aos dados, sobre transformadores de transmissão de energia. Transformadores que ficam nas subestações de transmissão. Você já deu uma funilada gigantesca. Então, se você tinha 1 milhão de artigos para ler, que falam sobre transformadores na transmissão, você já caiu aí de 1 milhão para 100 mil. Eu estou exagerando um pouco, tá? Mas você já reduziu bastante, você já vai ter um material muito mais focado. Então, quando você for fazer a sua pesquisa, você vai dizer, quero verificar transformadores usados na transmissão de energia elétrica. Caramba, já caiu muito e já melhorou muito a tua pesquisa. Já reduziu muito o que você precisa buscar, você precisa ler, você precisa trabalhar. Quer dizer então que com isso eu vou ter pouco trabalho? Não é que você vai ter pouco trabalho, mas você vai ter um trabalho mais inteligente, um trabalho mais focado, com resultados mais promissores. Porque agora você está tratando de algo mais centralizado, mais restrito. E o que você então começa a procurar? E aí eu digo, não só nos artigos, mas o que você vai procurar nos artigos, especificamente? Você vai procurar qual é a essência, qual é o fundamento, qual é o objetivo de cada artigo. Normalmente, vou voltar para o início, normalmente um artigo ele trata de 2 pontos específicos sobre determinado assunto. Então,
muito dificilmente, a não ser que seja um artigo muito mais amplo, com uma forma mais generalista, mas dificilmente você vai pegar, por exemplo, um artigo de transformador em subtransmissão ou em transmissão, tratando sobre todos os aspectos do transformador. Não. De repente, esse artigo, um artigo vai tratar sobre o desgaste ou a degradação do óleo isolador do transformador de transmissão. Um outro artigo já vai tratar sobre para-raios utilizados no transformador de transmissão. Um outro artigo já vai tratar sobre aterramento ideal para transformador de transmissão. Um outro artigo... Você está entendendo? Ou seja, cada artigo normalmente trata de quando muito, 2 tópicos de um determinado assunto. Qual vai ser o teu trabalho nesse primeiro momento? Vai ser coletar essas informações e saber quem fala do quê. Olha, fulano fala do óleo do transformador. Ah, Beltrano já não fala do óleo, Beltrano fala sobre o para-raio do transformador. Ah, esse outro camarada aqui já não fala mais sobre o óleo, ele fala sobre os enrolamentos primários do transformador. Esse outro cara já fala sobre enrolamento secundário do transformador. Ah, esse cara aqui fala sobre válvulas de umidade ou dispositivos contra umidade dentro do transformador. Esse aqui já fala sobre a carcaça. Ou seja, você vai ter, na realidade, quase um Frankenstein, onde os pedaços estão separados. Por quê? Porque dificilmente você consegue tratar de todos os assuntos de um determinado ponto dentro de um único artigo. Ah, mas isso é ruim? Não. Não é ruim, não. Isso é bom. Por que é bom? Porque você começa a ser mais especialista dentro do assunto. E um detalhe importante, um aspecto que é relevante, e você só vai encontrar isso, ou vai encontrar prioritariamente isso nos artigos, é conseguir identificar o que já foi tratado, o que já foi abordado, como aquilo foi abordado, e o que não foi abordado, ou de uma forma como aquilo não foi abordado. Então, vou continuar dentro do exemplo do transformador de transmissão, tá bom? Então você encontrou artigos que falam sobre transformador, sobre o óleo do transformador, sobre enrolamento do transformador, sobre o para-raio do transformador, mas você não encontrou, por exemplo, um artigo que vai falar sobre sistema ideal de aterramento para transformador de transmissão. Você não encontrou esse artigo específico. E você tem material, você tem como desenvolver uma pesquisa ligada especificamente a isso. Pronto, você de repente, isso é uma suposição, tá, pessoal? Precisa fazer a pesquisa, não é a minha área, não é a minha especialidade, mas eu tenho alguma informação, mas eu estou dando uma ideia fictícia. Então, você, nesse caso, nessa possibilidade, nessa situação, você encontrou, então, um tema ou um assunto que naquele momento você viu que não tem informação, que não tem dados. E se não tem dados, e você pode fornecer dados, você pode colocar dados nesse sistema, maravilha. Então você vai lá e produz o teu material. Então o artigo, ele não perde o seu valor, ele tem seu valor, tem um grande valor. Mas a gente precisa entender que eu só vou conseguir utilizar o artigo se for o quê? Pescando item por item. É como se você fosse agora fazer uma pescaria, mas você não vai usar uma rede, você vai usar a linha. Na linha, quem já pescou sabe, você dificilmente pega 2 peixes de uma vez só. Quando pega um, já está de bom tamanho. Então, a produção, o desenvolver do artigo, né? O artigo que eu utilizo, ele foi pescado 1 a 1. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você baixar 500 artigos e não ler nenhum. Ah, eu tenho muita bibliografia. Que bom. Você já leu quantas? Não li nenhum, professor. Eu tenho muita bibliografia. Desculpa te dizer, mas isso não está valendo nada. Você ter bibliografia e não utilizar é a mesma coisa que você ter um carro e decidir ir a pé. E sempre vai a pé. Então, é importante, sim, você ter uma boa coletânea, você ter uma bibliografia, você ter vários materiais baixados, vários materiais disponíveis para leitura. Mas é mais importante que isso você ler esse material. Se você não lê esse material, se você não sabe o que você está procurando em cada um desses materiais,
isso não está valendo de muita coisa. É como se ter um cheque assinado do Bill Gates de $1 milhão e não está passando fome, mas não quer ir sacar. Não quero sacar, não estou precisando não. Ou nem sabe que tem. Você recebeu o cheque, mas não sabe o que significa. E aquilo podia salvar a tua vida, podia botar a tua vida toda em ordem. Então, é mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. É importante, sim, você ter uma bibliografia, você buscar uma bibliografia, mas é importante, mais do que o volume, é você conseguir ter profundidade no material que você tem. Eu tenho 100 artigos que eu baixei dentro da minha área, dentro do meu tema, cada um abordando aspectos diferentes, e eu já li todos eles. Ótimo, bom trabalho. Você leu quantas vezes cada um deles? Não, eu só leio uma vez. Eu lembro de lance o que cada um significa. Aí você já andou alguma coisa. Mas não adianta você ler o material e não fazer um pequeno apanhado dele, e não organizá-lo. Quando a gente vai fazer citação de artigos científicos, eu preciso dizer quem é o autor, onde foi publicado, qual o ano. Isso aí é a referência bibliográfica. Então, uma das coisas que eu sempre sugiro para o pessoal fazer, para os orientados fazerem, o que é? Você lê o material, faz ali um checklist, faz ali uma planilhazinha, onde você vai colocar o material, você vai colocar qual é o autor, qual é a referência bibliográfica, qual é o resumo, quantas vezes você leu e qual é o tópico principal do artigo, o que é que aquilo ali está traduzindo. Se é um artigo, se é uma dissertação, se é um TCC, se é uma tese. É importante você ter isso de maneira fácil, porque quando você precisar escrever, quando você for para a etapa de escrita, isso vai ser fundamental. E é o que a gente vai estar abordando ainda daqui a pouco, ainda dentro desse nosso bate-papo. Tá certo? Então, é essencial, antes de você começar a colher e ler um monte de coisa, você saber o que você está procurando. Você precisa saber qual é o alvo que você está atrás. Eu quero falar, eu estou estudando sobre transmissão. Então, o que for geração, você joga para fora. Não é geração, mas é distribuição de energia. Joga para fora, não te interessa. Então, você já tirou um monte de gente aí, um monte de material que você só ia confundir a tua cabeça nesse momento. Então quer dizer que eu não posso estudar isso? Claro que você pode, você é uma pessoa livre, graças a Deus. Você está num país livre. Você pode estudar o que você quiser. Agora, a questão é, você quer passar 10 anos estudando sem chegar num objetivo? A decisão é sua. Você que tem prazo, você quer cumprir os prazos, você está fazendo uma pós-graduação, ou está fazendo um mestrado, quer fazer um mestrado, está fazendo um doutorado, você quer chegar, concluir tudo dentro do prazo, ter o seu título, então eu estou te dando uma orientação qual o melhor caminho, o caminho mais rápido. Então, se você conseguir perceber isso, conseguir fazer a tua pesquisa, tem aqui os meus artigos, mas eu sei o que eu quero de cada um deles, caramba, você já andou um bocado. Ganhou um tempo tremendo. Tá bom? Bom, e aí a pergunta, aí você pode chegar e dizer assim, poxa, professor, mas peraí, você acabou de dizer que eu não tenho que ler tantos artigos científicos. Então, por que eu vou ler isso? Bom, eu não disse que você não tem que ler tantos artigos científicos. Eu disse que você precisa selecionar os seus artigos, os artigos que você vai ler, para que eles estejam dentro da área, dentro do tema, dentro do subtema, dentro do tópico que você vai estar tratando, que você vai estar estudando. Então, sim, tem benefício em você ler muitos artigos, mas muitos artigos dentro do teu estudo, dentro da tua pesquisa. Vamos raciocinar? Você quer ler, você tem a possibilidade, dentro de um mês, de ler 100 artigos. Se você usar esse teu tempo, esse esforço que você vai fazer, para ler 100 artigos dentro daquilo que você está pesquisando, você não acha que vai ser muito melhor do que você ler 100 artigos aleatórios? Onde você vai aprender coisas soltas e que talvez nunca se conectem umas com as outras? Então, é uma questão de lógica. Se eu tenho que gastar, se eu tenho que investir meu tempo para aprender um determinado assunto, eu vou focar em materiais que estão relacionados àquele assunto. Então, sim, tem muito benefício ler e ler muitos artigos. Mas
preferencialmente todos eles linkados ao assunto que você está estudando, que você está se desenvolvendo. Não adianta você ler 200 artigos, li 200 artigos esse mês, professor, tá? Quantos foram focados no teu tema? Ah, li 2 no meu tema, os outros 198 não tinham nada a ver. Um falava sobre yoga, outro falava sobre lançamento de dados. Você está perdendo seu tempo. Está jogando algo preciosíssimo fora. Que tempo você não compra, tempo você não faz voltar atrás, tempo é tempo. Passou, passou. Então é uma questão de otimização, de melhor utilização do teu tempo. Ler muitos artigos dentro deste contexto, dentro do meu tema, é importante, traz benefícios? Muitos benefícios. Muitos benefícios. Primeiro que você vai ter diversas visões, diversos ângulos de percepção diferenciados. Eu enxergo a coisa de um jeito, você enxerga do outro, o outro autor enxerga de outro. Então o mesmo tema, visto por ângulos diferentes, te dá um ganho de valor gigantesco. Algo que você não tinha visto por aquele prisma, agora você, poxa vida, caramba, isso aqui eu podia fazer, eu tenho condições de repetir e melhorar isso aqui no meu laboratório, melhorar isso aqui na minha pesquisa. Então você tem visões inúmeras, você tem ideias inúmeras. Você aprende muito, agora você vai aprender com inteligência, ou seja, você vai aprender focado. Você vai ler muito dentro do que você está pesquisando, então o teu ganho vai ser exponencial. Você vai ter muita coisa a aprender. A cada leitura, a cada parágrafo, você está acrescentando informação de valor à tua pesquisa. Isso é fantástico. Então o benefício é enorme. Então vale muito investir tempo nisso. E hoje, eu digo, por que eu digo investir tempo? Porque hoje a gente tem acesso a materiais diversos com um clique. Você entra na internet, no teu celular, ou no teu computador, ou no desktop, e você bota lá o que você quer. Se você delimitar bem o pesquisador, o buscador te dá um material muito bom, muito amplo. Você não tem 1, 2, 3 artigos, você tem dezenas de artigos. Você não tem 1, 2, 3 trabalhos de conclusão de curso, dissertação, você tem dezenas. Então o teu trabalho aqui, se você estiver fazendo isso com inteligência, ou seja, com foco, ele facilita muito, ele te agiliza muito. Então vale sim muito a pena você investir tempo buscando os artigos, os materiais corretos, os materiais que estão linkados com o teu assunto, com a tua pesquisa, e gastar tempo, investir tempo na leitura e no entendimento desse material. E aqui eu trago um adendo. Ah, professor, então vou fazer isso só com artigos. Não. O artigo, lembra, é aquela ferramenta que vai pegar um parafuso de cada vez. Vai tratar com detalhe um parafuso. Imagina que você tem uma mesa cheia de parafusos, você tem um alicate só para pegar parafuso. Então, esse é o artigo. Ele trata de um parafuso específico, um de cada vez. Onde é que eu vou ter um conhecimento mais amplo, um aprofundamento do assunto? Você vai ter aprofundamento nas dissertações e nas teses. Por isso eu começo dizendo, eu digo, por que ler artigos não te ensina a fazer artigos? Porque o artigo em si, ele não traz no seu corpo tudo que é necessário, todas as informações necessárias. Ele não te dá uma ambientação adequada. Normalmente a ambientação é rasa. Você não tem profundidade na ambientação. Então você conhece um problema de uma maneira muito superficial. Olha, está acontecendo esse problema, isso está ligado nisso, tem relevância por isso. Acabou, a tua introdução é um resumo, a tua introdução é o que falo. Se você gastar mais do que 2 páginas com a introdução, não é mais introdução, já é desenvolvimento. Então a tua introdução, quando muito, para a primeira página, estourando, passa um pedacinho para a segunda. Isso é introdução. Você vai contextualizar onde o problema que você está estudando está na ciência, está no mercado, faz diferença. Isso é introdução. Mas, então não dá para você ganhar conhecimento amplo do assunto, principalmente do que está em volta, com artigos. Você precisa ter uma outra fonte. Quais são as outras fontes? São pesquisas mais aprofundadas. São
uma leitura inicial de um TCC, que vai dar uma abordagem mais geral, uma dissertação que já consegue ir um pouco mais fundo no assunto, e as teses. Mas professor, peraí. O senhor está me dizendo que para fazer artigo eu tenho que ler tese, mas eu não tenho doutorado. Não é para você ter doutorado, não é que você tenha que ter doutorado para ler tese. Tese é um trabalho, uma produção acadêmica, uma produção científica que vai fundamentar de uma forma muito mais profunda um determinado assunto. E assim como os artigos, que tratam, normalmente pinçam um ou dois assuntos para serem colocados no artigo, normalmente uma tese, ela vai fazer uma abrangência, vai dar uma explanação muito mais ampla do assunto, mas ela também se aprofunda em um determinado aspecto, porque ela precisa trazer algo novo, algo que ninguém nunca viu, algo, criar alguma coisa nova. Então, a partir daí, eu preciso trazer o que? Eu preciso vir do amplo, o mais amplo possível, restringir isso o máximo possível até chegar numa descoberta. Pode ser uma vírgula, pode ser um ponto, mas é uma descoberta nova, é algo novo, algo que está fora, nunca foi visto, nunca foi falado, nunca foi discutido. Algo novo, uma criação nova, um método novo, alguma coisa nova, 100% novo. Então, para isso, é preciso o quê? Fundamentação. Então, é lá que você vai encontrar substância. Não dá para você viver de miojo. Você tem que comer feijão, arroz, carne, salada. Não estou aqui brigando com os veganos nem com os vegetarianos. Estou só dizendo assim, você precisa de substância. Você precisa de alimento. Para produzir um artigo, você precisa de alimento. Você precisa de base. Vou produzir artigo lendo artigo. Não vai. Se for só artigo, você não vai. Porque não tem alimento, não tem informação suficiente para fundamentar o teu artigo. É por isso que você não faz artigo, não aprende a escrever artigo e publicar artigo lendo artigo. A não ser que você encontre um artigo de vou te ensinar a publicar artigos. Né? Se eu não achei. Se você achar, depois me copia, por favor, que me interessa. Para mim vai agregar, vou ler com toda alegria. Mas para você poder produzir o teu artigo, você tem que ter fundação. É como quem constrói um prédio. Se você construir um prédio sem fazer a fundação, ele cai. Se é que você vai conseguir subir alguns pavimentos. Ele vai cair. Então o teu artigo é como um prédio, ele precisa ter fundação. Pessoal, agora eu só me confundi. Peraí, o senhor está falando de escrita de artigo, que só ler artigo não resolve, eu tenho que ler outros materiais, dissertações, tese, tem que ter fundação. Mas e na hora que eu for escrever, eu vou ter que botar todo esse material? Não. Na hora que você for escrever, você vai fazer como os outros artigos fizeram. O que eles fazem? O que se faz? O fulano escreveu, tem uma tese tal, que trata sobre o óleo do transformador lá de transmissão, que é o tema que eu coloquei como linha para a gente estar conversando. Você não vai dizer para o teu leitor tudo o que o cara que escreveu a tese disse. Você vai fazer o quê? Um resumo, uma frase mostrando que o fulano disse isso no trabalho dele. Só isso, só. Você vai pegar, vai fundamentar todo o teu trabalho com pequenas frases. Olha, isso aqui fulano disse, isso aqui Beltrano disse, isso aqui foi Ciclano quem falou. E o meu trabalho está fundamentado, está justamente baseado nisso, que essas e essas pessoas falaram. Mas é diferente nisso. Mas e se eu, André, quiser verificar o que o fulano, aquele que você citou, disse? O que eu tenho que fazer? Eu vou entrar no teu artigo, vou ver a tua bibliografia e vou pesquisar a tua bibliografia. Essa é outra função da bibliografia. Ela me dá novas bibliografias. Ela me dá o caminho para que eu possa, primeiro, verificar se a informação que você está colocando lá é verdade. Se o senhor está duvidando de mim, eu não. Mas e se eu duvidar? Eu não posso partir do pressuposto que a pessoa que vai ler o meu material vai acreditar em tudo que eu escrevi. Então eu preciso fundamentar, mostrar que aquilo que eu estou escrevendo não é meu.
Olha, isso aqui quem está afirmando não sou eu. Quem está afirmando é o André. Então bota lá a referência. Isso aqui quem está afirmando também eu estou usando. Mas não sou eu que estou afirmando. Quem está afirmando é o Luiz. Então bota lá a referência do Luiz. Olha, pessoal, isso aqui é meu. Fui eu que descobri. Então isso aqui é meu. Então se é meu, eu não preciso referenciar. Quando a gente vai fazer a introdução, preparar a introdução é basicamente isso, é você pegar as verdades científicas que circundam a tua verdade, circundam a tua descoberta, circundam o teu material e utilizá-las como fundação para que a tua verdade tenha onde se firmar. Essa é outra vantagem dos artigos científicos. Então, aquele ponto que você viu no artigo do fulano, que serve como base para a tua descoberta, para o teu artigo, você vai dizer, olha, fulano fala sobre isso, Beltrano fala sobre aquilo. Então, você pegou cada artigo desse, vai construir, vai ser uma pedra dentro da tua fundação. Por isso eles precisam ser lidos, por isso eles precisam ser entendidos, por isso eles precisam ser, muitas vezes, citados. Então eu vou citar no meu artigo todas as referências que eu li. Você vai citar todas as referências que você leu que são relevantes ao teu trabalho e que estão citadas, estão informadas no teu trabalho. Por isso que normalmente o maior volume de bibliografia, o maior volume de citação está onde? Na introdução. Porque é onde você faz toda a fundamentação, você demonstra que aquele assunto é relevante, você demonstra que não é só você que está escrevendo sobre aquilo, você demonstra que tem outros materiais que estão dizendo coisas parecidas, ou contrárias, ou a favor do que você está dizendo. Você fundamenta isso tudo normalmente vem onde? Na introdução. E para isso, a bibliografia é muito relevante. Para isso, você ter muitas referências, muitos artigos é importante. Lembra do transformador? Você tem vários aspectos. Imagina que para cada aspecto que você citar, você vai colocar 2, 3 bibliografias mostrando ou validando aquela informação daquele aspecto. Isso está mostrando que você não está simplesmente chutando a informação. Não, você leu a informação, você confirmou aquele artigo, aquele material, fala sobre esse assunto. Então você vai lá e traz esse cara para quê? Para validar a tua informação, validar o teu material. Lembra, o artigo é um artigo científico, não é um artigo, não é um filme de Hollywood, não é um filme da Marvel, não é um documento que você inventou da tua cabeça, você resolveu criar agora um artigo. Isso não é artigo científico, isso pode ser história da carochinha, pode ser livro de filosofia, pode ser outra coisa, mas artigo científico precisa ter o quê? Embasamento científico. Se você não coloca embasamento científico, ele é qualquer outra coisa menos artigo. E aí você não adianta você se chatear quando você mandar esse material para um congresso e eles simplesmente recusarem. Se você não fizer o trabalho de base, se você não tiver a fundação, se você não tiver as citações corretas, se você não tiver as situações adequadas, melhor dizendo, não são as coisas, são adequadas ao que você está tratando. Vou voltar lá para o início. Imagina que você está escrevendo sobre transmissão, aí você bota um monte de artigo, você cita um monte de artigo sobre geração. O cara diz, esse autor está perdido. Como é que o trabalho dele é sobre transmissão e os artigos que ele cita, que ele referencia, são sobre geração? Ou o título está errado, ou as citações estão erradas, ou está tudo errado. Então, sim, tem muitos benefícios você ler muitos artigos. Você vai ter o quê? Você vai ter mais informações, você vai ter onde coletar mais dados. Mas são suficientes? Não, não são suficientes. Não são suficientes. O maior benefício de ler os artigos científicos dentro do tema da sua pesquisa, o que é? É o conhecimento que você está ganhando. É você começar a conseguir ligar as pontas. Vamos voltar lá para aquele exemplo que eu falei do professor de matemática, que começou apresentando para os alunos a primeira aula de matemática e começou agora ensinando como calcular o volume de um cilindro. 99% da turma vai ficar perdida. Mas vamos fazer diferente. Vamos imaginar o seguinte, ele dividiu o cilindro nas suas figuras principais. Ele pegou o círculo e pegou o retângulo. Aí ele ensina como calcular a área do retângulo, calcular como é que mostra as fórmulas e tal. Depois ele mostra como calcula o círculo. E explica o porquê, o detalhe por detalhe. Agora ele junta as duas coisas.
Agora ficou mais evidente como é que eu calculo o volume do cilindro. Então, quando você tem um bom volume de leitura, quando você se deu o trabalho, você investiu esse tempo, o que você ganhou? Você ganhou condições para juntar as pontas, para ligar as peças. Até então, você não tinha essa informação. Talvez até tivesse, mas não de forma tão clara, tão evidente. Porque quando você olha uma determinada situação, uma determinada imagem de vários ângulos, você consegue ter uma imagem, uma visão tridimensional dela. É a mesma coisa do assunto, do tema que você está pesquisando. Quando você tem vários materiais, vários artigos que foram publicados dentro do mesmo tempo sobre aspectos diferentes, você consegue ver a visão, ter a visão, uma melhor visão do todo. Você consegue perceber de uma maneira muito mais clara, muito mais ampla. Você consegue fazer, você consegue entender que juntando dois círculos de um retângulo, você de repente vai ter a figura de um cilindro. E você vai conseguir calcular o volume desse cilindro sem maiores dificuldades. Mas para isso você precisa o quê? Você precisa conhecer primeiro o cilindro, primeiro o círculo, o retângulo, como é que eles se unem, quando é que eles formam o cilindro. Certo? Então, sim, tem um benefício muito grande de você ler muitos artigos. Aí a pergunta que não quer calar. Tá bom, o senhor falou que tem que ler, mas eu não tenho tantos artigos assim, eu não estou interessado. Isso me atrapalha alguma coisa? Bom, tudo aquilo que eu te mostrei que tem valor, que acrescenta na tua produção, no desenvolvimento do teu artigo científico, se você não tem essa leitura, se você não busca, se você não desenvolve essa leitura, você está jogando isso tudo fora. Simples assim. Não, eu quero só ler tese e dissertação. Tá bom. Só que, lembra que você tem que ter profundidade para lançar a tua fundação? Tem que ter profundidade. Você tem que entender o assunto a fundo. Só que, como é que você vai saber se o assunto que você está pesquisando, se aquele ponto que você está pesquisando, já não foi tratado ou não está sendo tratado por outros pesquisadores? A maneira mais rápida, a maneira mais simples de você ter essa confirmação são os artigos científicos. É a maneira mais rápida de uma publicação. Se você tiver à disposição, tiver material, tiver vontade, você publica um artigo. Estatisticamente, você pode publicar um artigo por mês. Uma dissertação, normalmente, você leva aí 2 anos para produzir. Esse é o prazo médio de um programa de pós-graduação de mestrado. Então, para você chegar a concluir o mestrado, a ter o seu título de mestre, você vai levar em média, se você for como aluno regular, 2 anos. Então, pode ser que você está fazendo um trabalho, achando que o seu trabalho é inédito, e aí você quer publicar e diz, esse trabalho está igualzinho do fulano, olha, esse fulano já tratou isso aqui. Consulte esse artigo aqui. Mas peraí, esse cara roubou minha ideia. O cara nem te conhece, a pessoa nem te conhece. Então, o artigo científico tem essa vantagem, a velocidade de divulgação da informação. Então, eu consigo saber quem é que nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Europa, seja lá onde for, está produzindo algo semelhante ou não ao que eu estou fazendo. Como eu disse, cada artigo trata de 2 pontos específicos. Para eu saber se aquele ponto que eu estou pretendendo tratar já está sendo abordado por alguém, ou pelo menos está sendo abordado na mesma ótica que eu estou abordando, uma das maneiras mais eficazes é o quê? O estudo dos artigos que estão publicados. Porque aí eu vou saber se alguém está fazendo a mesma coisa. Ou saber também se eu estou publicando em algo que já está muito manjado, ou se minha publicação é inédita. É o artigo que vai te dar essa informação. Então, se você não tem muita leitura, você vai trabalhar com a sorte. Eu vou escrever esse negócio aqui, vai que ninguém escreveu isso. Eu sou o master, eu sou a pessoa que adivinho de uma maneira mirabolante e eu acredito que ninguém escreveu. Esse é o risco que você está correndo. A decisão é sua. Não é algo que eu sugiro. Eu prefiro escrever onde ninguém está escrevendo,
tratar de um assunto numa ótica que ninguém está tratando. Por quê? Porque aí eu estou escrevendo, eu estou tratando um assunto que, em tese, é só meu. Se eu sou o único, eu sou a última Coca-Cola do barril, todo mundo vai querer o meu material. Então, é trabalhar com estratégia. É entender como é que eu acho o aspecto, o assunto, o tópico que ninguém está fazendo, que ninguém está trabalhando. E se eu puder, eu vou trabalhar exatamente naquele foco. Por quê? Porque eu vou nadar sozinho na praia. Vou nadar sozinho na praia. Então, na hora de disputar, eu não vou disputar com ninguém. Eu sou o único. O meu material é único. O seu material vai ser único. Então, se você não se dá esse trabalho, se você não investe tempo nessa pesquisa, nesse estudo, nessa identificação, primeiro delimitando a área, dentro dessa área delimitando um tópico, dentro desse tópico um assunto específico, e aí você vai nos artigos e identifica que esse assunto é realmente específico e que ninguém o abordou ainda, ou já abordou, mas não pela perspectiva que você está abordando, você está abrindo um novo nicho de pesquisa, uma nova fase de pesquisa, uma outra área de pesquisa. E isso vai te possibilitar você publicar onde você quiser. Uma coisa muito triste é você escrever e você não consegue publicar. Por quê? Porque o teu material parece plágio, parece algo que alguém já escreveu. Por que parece que alguém já escreveu? Porque você não se deu o trabalho de identificar antes da linha de escrita se aquilo ali já era assunto de outros artigos. Ah, não, mas então eu já fiz o trabalho todo, pesquisei tudo, meu artigo está praticamente pronto, professor. Eu descobri 2 artigos que falam praticamente a mesma coisa. E agora, eu rasgo tudo e jogo fora? Não, você não vai rasgar tudo e jogar fora. Dá uma olhada no que aqueles artigos estão dizendo e vê se você não tem alguma coisa diferente, alguma coisa que eles não abordaram e que você está abordando. E aí você muda o rumo do teu artigo. Aí você muda a apresentação do artigo, você muda o foco desse artigo. Ah, eu estava tratando disso, agora eu vou tratar disso. Está dentro da mesma área, está dentro do mesmo assunto, mas a especificidade dele é diferente dos outros. Opa, se está diferente, não é a mesma coisa. Agora eu me tornei único de novo. Ok? Eu já dei esse exemplo, mas imagina que você está publicando sobre a mão. A mão tem 5 dedos. Você já descobriu que publicaram vários artigos sobre os 4 primeiros dedos. 4 primeiros dedos, mas ninguém publicou sobre o mindinho. Publica sobre o mindinho. Você tem dados? Publica sobre ele. Então você... tudo o assunto é mão, mas você tem aí o teu diferencial. Você vai falar sobre algo que ninguém falou. E quem te dá essa informação, se alguém já falou ou não falou, são os artigos. Por isso você precisa ter, sim, muita leitura. Por isso você precisa, sim, pesquisa contínua. Por isso você precisa estudar muito artigo. Mas são eles que vão te ensinar a escrever? Não. Eles te ajudam a identificar o que você vai pesquisar, como você vai pesquisar, o que material te interessa e o que não interessa, mas eles não te ensinam a escrever. E quem te ensina? Bom, na realidade ninguém te ensina a escrever artigo científico, né? Muito pouca gente, eu desconheço algum curso hoje que tenha a cadeira produção de artigos científicos. Eu conheço sim a cobrança disso. Então, você esperar que vão te ensinar, eu acho que é o maior erro que existe. Vou me ensinar, alguém vai me ensinar. Quando eu estiver numa pós-graduação, o professor vai parar 5 horas, vai me ensinar passo a passo. Infelizmente, isso você não tem. Pelo menos eu desconheço. Então, esse é um grande erro. Né? E talvez um grande erro, até aqui, não uma crítica à universidade, mas uma observação que talvez se repensar em colocar a disciplina dentro da pós-graduação ou desenvolver isso de uma forma mais metódica. Né? Porque chega a gerar angústia. Caramba, estão me cobrando publicação em artigo, mas eu não tenho nenhum. Mas ninguém me ensinou a fazer esse negócio. Então esse eu acho que é um grande erro. Talvez precise ser revisto. Tá? Então eu vou tentar aqui resumir o que eu sugiro como passo a passo. Primeiro, defina a sua área. Segundo, identifique se você tem condições de avançar nessa área, se você tem dados para isso, se você tem como pesquisar, como avançar nisso. Identificou? Tenho. Porque não são só os dados que outros publicaram, mas se você tem como produzir dados. Quando eu digo produzir dados, é gerenciar esses dados. Se você tem como registrar esses dados, se você tem como fazer esses testes, se você tem como fazer esses experimentos, se você tem como avaliar, mudar o processo e avaliar isso. Você tem isso? Tenho.
Ok, então se você já tem essas duas coisas aí, você já conseguiu essa informação, já dá para caminhar para frente. Então, o próximo passo, separar, identificou a área, agora separa uma bibliografia que seja relevante, procura material que vai te dar base, que vai conseguir aprofundar o assunto de uma maneira geral. Quais são essas bibliografias? Eu sempre recomendo, TCC, dissertações e teses. Então, pega esse material, baixa e começa a ler. Já li isso. Você vai começar a se familiarizar com o assunto. Familiarizou com o assunto? Ótimo. Definiu agora, dentro daquele assunto que é um pouco mais amplo, um assunto que te interessa, que ainda cumpre aqueles requisitos, te interessa e é algo que você tem como obter dados novos, tem como avançar na pesquisa, né? Ou uma pesquisa prática, ou por simulação, tenho. Ok, então agora você avança. Onde? Você vai procurar os artigos. Agora sim, agora você já sabe o que você está tratando, agora você já sabe o assunto que você vai estar defendendo, vai estar escrevendo, e agora você vai ter condições de fazer a pesquisa com profundidade. Agora você vai fazer o quê? O pensar nos artigos, para ver o que cada um desses artigos pode colaborar com você. Tá certo? Então, artigos científicos são relevantes? São muito relevantes. Eles te dão um norte, eles te dizem, olha, isso aqui já foi tratado, isso aqui já foi tratado, isso aqui não tem ninguém falando, isso aqui muita gente falou nesse aspecto, nessa condição, isso aqui muita gente falou, mas falou só nesse ótico, isso aqui eu tenho um resultado, mas tem um resultado muito limitado, e aí a partir daí você consegue o que? Avaliar se o caminho que você está traçando para a sua pesquisa é relevante ou não, se tem brecha para você escrever, se não tem, ou se você precisa mudar alguma coisa, adequar alguma coisa, mudar alguma condição, acrescentar alguma condição. Eu estou fazendo uma análise seca, eu só tenho análise dessa circunstância com temperatura elevada e o material seco. Vamos fazer o seguinte, eu tenho condições de fazer uma análise com a temperatura mais amena e ele úmido. Você mudou a circunstância, você mudou a condição, você mudou tudo. Você mudou tudo. Bom? Quais os benefícios, então, e quais os efeitos, qual é o efeito colateral, então, dessa leitura, desse processo? O efeito colateral é que você vai ganhar conhecimento profundo, entendimento profundo, é conseguir, como eu falei, ligar as pontas, conseguir identificar em que área efetivamente você pode e deve publicar, considerando o que eu falei antes, se você tem dados para isso, se você tem condições de avançar nisso aí, tá certo? E vai se tornar uma referência na tua área, na tua empresa, no meio acadêmico. Por quê? Porque você vai estar publicando em algo que ninguém está publicando. Você vai ter o conhecimento e vai ter essa publicação. E o processo de escrita eu já citei aqui. Primeiro, de uma forma geral, os artigos são o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, tudo aquilo que você pesquisou te serve como introdução, vai ser a base, vai ser a fundação. Desenvolvimento, você vai explicar passo a passo do que você fez, como você fez, por que você fez, os resultados que você obteve, e a conclusão você vai analisar se aquela conclusão é interessante, não é, se ela é válida só para você ou se ela pode ser estendida a mais pessoas. Ok? Pessoal, eu acho que eu cansei um pouco dessa vez, mas eu espero que tenha acrescentado alguma coisa, tá bom? Eu sempre tenho pedido para vocês comentarem, dizer se gostou, se não gostou. Se gostou, dá um like, né? Se quiser, se inscreve no canal. A gente tem publicado aqui, a ideia nossa é aumentar o conteúdo do canal, mas é importante eu saber se eu estou atendendo às necessidades. Eu gostaria que vocês me dessem esse feedback, tá bom? Quem quiser se inscrever também pode se inscrever tanto no YouTube quanto no Instagram. Aqui está o nosso QR Code do Instagram, você pode escrever por lá. Normalmente eu começo publicando pelo YouTube, depois eu reposto isso aqui no Instagram, tem também o LinkedIn, tem também o Twitter, Facebook, e aí a gente está nessas redes e estamos conversando, tá bom? A todos, muito obrigado pela paciência e a gente espera, se Deus assim permitir, a gente se vê amanhã, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.